Quando eu falo o nome Pelotas, o que você se lembra? Se você já visitou a cidade, talvez pense nos famosos quindins, bombons de morango e brigadeiros que dão ao município a alcunha de capital nacional do doce. Ou mesmo os casarões históricos que se estendem pelo centro. Se você é um amante de cultura, pode vir à sua mente o Teatro 7 de Abril, o mais antigo do Rio Grande do Sul. Ou então, os autores da região, como Simões Lopes Neto. Até mesmo a primeira Miss Universo do Brasil, Yolanda Pereira. Ou ainda, você lembre do passado escravagista e de larga produção de charque que dominou a economia local por muitas décadas. Entretanto, ao meio de tantos feitos conquistados, tem uma fama que a cidade carrega há mais de um século. Uma fama que chegou até mesmo nos principais programas de TV do país e, em 2000, foi espalhada pelo então pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. E não apenas ele, mas o antigo programa de humor da Rede Globo, Caceta e Planeta, satirizou o fato. Está entrando no ar o programa Pretexto para Chamar Gaúcho de Boiola. Boa noite. No Pretexto para Chamar Gaúcho de Boiola de hoje, nós estamos recebendo a rapaziada alegre de Pelotas. E há ainda a dublagem da série animada norte-americana South Park. Pra Pelotas eu vou soltar a franga e me revelar. Neste episódio, se busca tanto entender a origem dessa fama pejorativa, quanto questionar, após 128 anos do caso de João e 10 anos do caso de Brenda, o que tem sido feito na cidade para garantir segurança e o bem-estar da comunidade LGBT. Meu nome é Lorenzo Bononi e este é o podcast Os Crimes de Pelotas, uma história sobre 2 assassinatos com um intervalo de mais de 100 anos que revela a face homofóbica de uma cidade que não aceita sua fama. Este é o terceiro e último episódio, Pelotas, a capital gay. Com grande importância para a história do Rio Grande do Sul, Pelotas reúne elementos que desafiam certas percepções que recaem sobre as cidades interioranas, tais como a de que seriam lugares pacatos. Sua notabilidade geralmente é evidenciada pela riqueza, refino e opulência da elite charqueadora do século XIX, a qual forneceu à cidade o título de Princesa do Sul, mas também poderia ser pela sua fama de Bicha-Cap, capital das bichas, tal como foi batizada pelo extinto jornal Lampião da Esquina, em função de seus variados espaços de sociabilidade homoeróticos. O trecho que você ouviu foi retirado do artigo Vinha muito gay para Pelotas, sambar, desfilar, soltar a franga, sair do armário. Sociabilidade e táticas de diversão homoeróticas na capital das bichas, publicado pelo pesquisador Mozart Mateus de Andrade Carvalho em 2023, no 4º encontro de pesquisa em teoria da história e da historiografia em Porto Alegre. Queria investigar questões LGBT sobre Pelotas, eu não encontrava nada. Eu encontrava artigos assim, mas não uma pesquisa mais robusta, né? Não algo que, por exemplo, explicasse de onde que vem a fama da cidade. Então, minha trajetória como pesquisador tem ido muito nesse sentido de evidenciar e trazer, né, a questão LGBT de Pelotas, mas também pensando como esses sujeitos contribuíram para a construção da cidade, que muitas vezes é omitido. Esse trecho ajuda a relacionar e resgatar uma das hipóteses sobre o motivo para a cidade ser conhecida como a capital dos gays. Uma das hipóteses mais comentadas popularmente relaciona o fato dos filhos dos charqueadores estudarem na Europa e retornarem com vestimentas e trejeitos europeus com a suposição de que seriam gays ou afeminados. Uma matéria publicada em 2003 pelo jornalista Caio Ramos na revista Super Interessante buscou responder essa questão junto ao então professor de História da Universidade Federal de Pelotas, José Plínio Guimarães Fackel. Porque a rapaziada de Pelotas, no final do século XIX, era mais sofisticada que a maioria dos gaúchos. Os produtores de charque da cidade enriqueceram e mandaram os filhos para estudar em universidades na Europa, especialmente na França. Eles voltavam com modismos e roupas diferentes, como camisetas com mangas de golas. Foi um choque na sociedade gaúcha da época, que era, por assim dizer, rústica. Assim,
Parte da juventude de Pelotas ganhou a fama de ser efeminada, diz Fáquio. Além disso, a cidade ficou neutra na Revolução Farroupilha e não esteve muito envolvida nos conflitos com os castelhanos no século XIX, por não ficar na fronteira. Por ser relativamente pacífica, em uma época conturbada, Pelotas foi alvo da ira de moradores de cidades onde o sangue corria mais fácil. Revista super interessante, 31 de dezembro de 2003. Com base na história de João dos Reis, narrada no primeiro episódio, Pelotas não era uma cidade tão segura quanto aponta a matéria, ainda mais para um cidadão comprovadamente gay. Você lembra do Nicolas, guia do tour Pelotas Mal Assombrada? Durante a apuração dos episódios, ele levantou outro ponto curioso. O argumento a respeito dos filhos de charqueadores soa como uma tentativa de negar a existência de homossexuais na região. É muito múltiplo esse cenário de narrativas para tentar falar sobre isso, mas parece assim que sempre é uma necessidade de tentar justificar algo. Sabe? Parece que sempre é uma tentativa de justificar. E quando se fala em justificar, parece estar se dizendo assim, né? Que tipo, calma, não é por aí. Parece que tá negando esse... Negando, exato, assim, sabe? Tipo, não quero falar disso. Ah, mas não sei o que, tem muitos, não sei o que. Tá, mas tudo bem, tem, mas isso aí é coisa do passado, entendeu? Então, se tu falasse assim, né, desses filhos de charqueadores, tudo bem, tinha muita riqueza em Pelotas, de fato. Mas eu acho que não seria a ponto de ter tantos filhos que voltariam para Pelotas com tantos costumes, a ponto de se falar, de dizer assim, não, agora todo mundo é gay em Pelotas. Avançando um pouco no tempo para o século XX, a pesquisa de Mozart identificou violências sistemáticas do poder público para tentar acabar com a alcunha que Pelotas havia recebido. Na pesquisa ele diz que, abre aspas, as famas, ainda que tenham contribuído para projetar o nome da cidade a nível nacional, não contaram com o mesmo grau de prestígio por seus moradores. Em boa parte das cidades interioranas, a homossexualidade é exercida, porém não pronunciada, debatida e talvez seja algo que nem os próprios homossexuais queiram falar. Este pacto de silêncio, que ocorre em alto grau nos interiores, naturaliza a ideia de que esses sujeitos, relações e desejos não existam. Nesse contexto, a fama de Pelotas como capital gay, a qual mera existência já rompia com o silêncio, foi objetivo de vergonha para os setores conservadores, motivando reações para limpar o nome da cidade. Por exemplo, o extinto jornal Tris, de 1976, em entrevistas com homens cis-gays pelotenses, registra uma série de perseguições empreendidas pela polícia, com apoio do poder público, contra quem fosse identificado como homossexual nos anos 50, visando amenizar a má fama dos homens pelotenses. Fecha aspas. O Tris foi um jornal de edição única publicado em Pelotas em 1976. Apesar de ganhar a fama na época como um jornal gay, ele foi produzido, nas palavras de um dos idealizadores, Ayrton Centeno, como o objetivo de chutar o balde em meio à ditadura, como uma forma de revolta cultural. O jornal abordou diversos assuntos sensíveis para a sociedade da época. É isso que nos conta Ayrton. A gente estava um pouco farto, digamos assim, do rame-rame, assim, da coisa da província, né? Não estava ali no meio da ditadura, a gente estava muito insatisfeito com o que estava fazendo e tal. E tu sabe que a ditadura, por exemplo, a gente pensa muito na ditadura sob o aspecto da repressão devido a posições políticas. Mas a ditadura, ela exerceu uma violência que se espalhou por toda a sociedade, entrou em todos os caninhos e foi uma ditadura também do ponto de vista cultural, comportamental. Então a gente estava muito sufocado por esse negócio. Uma das matérias do jornal Tris abordou o exato tema desse episódio: a origem da fama gay de Pelotas, incluindo o relato lido anteriormente e detalhamentos de violências ocorridas. Nós recuperamos algumas histórias de alguns personagens, por exemplo, o Zé Amaro, né, era o gay mais assumido de Pelotas, né? Tem um episódio envolvendo um radialista que morreu faz pouco tempo, Paulo Correia. Paulo Correia era um cara, um radialista famosíssimo assim em Pelotas, né? O cara talvez fosse o radialista mais famoso porque ele inclusive era
narrador de futebol, era uma coisa assim. E tinha programa na Rádio Pelotense. E ele, Paulo Corrêa, fez uma campanha contra o cabelo comprido, né? Era uma campanha tipo rapa o coco dele, né? Para pegar, tipo assim, que as pessoas andavam de cabelo comprido eram supostamente gays, entende? Então era uma coisa tipo assim, era uma coisa policialesca, assim, né? Que estimulava as pessoas a assediarem, a perseguirem pessoas que usavam cabelo comprido. Esse era o momento, né? Isso tinha acontecido um pouco antes. O Tris é anos 76. Isso tinha acontecido nos anos 60, quando estava ali eclodindo os Beatles, entende? Toda a onda do rock inglês, entende? Os grandes grupos ingleses, que todo mundo começou a usar cabelo comprido. Então ele fez uma campanha contra o cabelo comprido e contra os gays, que ele entendia que usar cabelo comprido era coisa de mulher e precisava rapar a cabeça das pessoas. Junto com a violência sistemática, surgiram estratégias de resistência por parte da comunidade. Entre os eventos e festas fechados até o uso do carnaval como um ato de resistência, os anos de 1980 até 2000 foram de grande movimentação LGBT na cidade de Pelotas. Conversei com o pesquisador Mozart para saber mais sobre esse movimento. O Lampião da Esquina, né, ele foi o primeiro jornal periódico assim, LGBT do Brasil, e ele tem numa das edições dele tem um trecho assim, que era como se fosse uma coluna de turismo, né? E toda edição tinha uma cidade assim, e aí tem uma edição que eu acho que fala sobre Pelotas. E aí fala sobre a fama gay de Pelotas, os espaços de sociabilidade de Pelotas, e cita o carnaval em específico, né? Então, eu depois fui me inteirar mais sobre como que era a realidade do carnaval na cidade, e aí eu me debrucei sobre bibliografias que trouxeram que Pelotas, no século XX, né, ao longo do século XX, era uma cidade bastante conhecida pelo carnaval. Né? Historicamente, assim, o carnaval em Pelotas sempre foi muito forte, muito presente, né? Tanto que essa frase que eu coloco no título do meu trabalho foi de uma entrevista que eu fiz, né? Em que o entrevistado, ele me dizia que iam pessoas de Bagé, até de Porto Alegre, de Jaguarão, de toda a cidade no entorno, para o Carnaval de Pelotas. Esse êxodo para a cidade movimentava não apenas os eventos fechados, mas principalmente o carnaval de rua. E o período do carnaval era um período de muita libertação, né? Então era um momento que todo mundo ia para a rua, todo mundo se divertia, e para os LGBTs era esse momento em que eles poderiam explorar mais seus desejos, né, suas vontades, explorar mais a sua sexualidade por esse clima que tinha na cidade de liberação. Numa das entrevistas que eu fiz, foi falado sobre o baile do vermelho e preto que acontecia no Teatro Guarani, que na década de 80 era considerado o baile mais gay, assim, da cidade, porque foi descrito assim, era um baile, né, à noite, que as pessoas iam praticamente peladas, assim. E aquelas cadeiras que ficam no teatro, elas eram tiradas. Não sei se hoje em dia são removíveis, mas foi relatado que as cadeiras do teatro, elas eram podia ser retirada e depois colocada de novo. Então, ela era toda tirada. E ali acontecia um baile de carnaval que as pessoas eram praticamente peladas e acontecia de tudo. Assim. Então, obviamente, um clima de liberação dessa atraía não só os pelotenses, mas muitas pessoas de muitos outros lugares, né? Nesse baile acontecia muitos contatos LGBTs, né? De homens com homens, mulheres com mulheres, né? Enfim. Então, o carnaval, eu digo assim, que o carnaval era um momento muito especial, porque ele possibilitava as pessoas que ao longo do ano tinham que fazer seus movimentos de uma maneira mais dissimulada para não serem descobertos. No carnaval era esse momento que as pessoas se sentiam mais à vontade para se liberar. Apesar de ter um carnaval histórico representado fortemente pela cultura preta e um patrimônio brasileiro, gaúcho e pelotense, a pesquisa de Mozart indicou que Pelotas foi frequentemente vista e teve diversos governos como conservadora, tanto nas políticas quanto em uma busca de imagem para fora da cidade.
Então a festa possui um caráter de resistência não apenas LGBT, mas também negro e popular. E daí a gente tem, assim, em Pelotas, uma presença muito forte, né, da cultura negra, do samba, do pagode. O carnaval ele vai se desenvolvendo muito nesse sentido. E o carnaval de rua, como é que eu posso dizer assim, ele era um grande chamariz, né? A fama e até essa visão que se tem sobre o carnaval, às vezes podem passar a impressão que Pelotas era uma cidade assim, muito libertária, muito universitária, muito progressista. E não, Pelotas sempre foi uma cidade muito conservadora. Mas o carnaval era esse momento assim que o conservadorismo ele ficava mais flexível, né? As regras sociais se tornavam mais flexíveis, né? Então é aquele momento que um homem podia se vestir de mulher, se maquiar, uma mulher podia se vestir de homem, assim. Então tinha esse clima maior de liberdade e que conversava também com a própria população, porque a população pelotense também entrava nas festividades, no carnaval de rua, nas escolas de samba, né? Tem a figura do Pompilho, né? O Pompilho, ele foi um carnavalesco, modista, assim, e tal, e ele ajudou muito, assim, a construção das escolas de samba, né? Então isso até o Pompilho, assim, me demonstrou muito como é que posso dizer? A gente fala sobre a população LGBT, mas a população LGBT e as pessoas, digamos, cis-hétero, né? Elas estavam juntas construindo o carnaval, né? E apesar da população LGBT ser sempre invisibilizada, né? Existia uma construção conjunta, né? Tanto das pessoas LGBTs que construíram essa fama, atraíam muitas pessoas, mas também e havia essa, como eu posso dizer, essa troca entre esses dois grupos, né? Até hoje, se você for nas escolas de samba, tem muitas pessoas LGBTs lá que estão construindo o samba, o carnaval, né? Esse momento. Com base nesse histórico de luta e violências em Pelotas, surge o questionamento: o que é feito hoje para buscar melhor qualidade de vida para a comunidade e como obter mudanças significativas? Esse episódio é gravado em 2026, mais de 10 anos depois do caso de Brenda e quase 130 anos do caso de João dos Reis. E é possível afirmar, tem muita coisa errada na forma que a cidade ainda lida com a comunidade LGBT. Você se lembra do Cúrcuma, apresentado no primeiro episódio como um café, antiquário e floricultura que ficava na casa de João dos Reis? O estabelecimento é mantido pelos sócios Duda Klug e Nicolas Mielke, que também são um casal. A casa atua em um dos cafés mais visitados da cidade e é apontado na rota de turismo pelos hotéis de Pelotas. Mas resgatando essas origens de Pelotas, não apenas homofóbicas, mas sociais, Duda destaca um descontentamento. Porque, como assim uma casa antiga caindo dos pedaços com uma proposta de cafeteria com floricultura, sendo dois homens? A gente enfrentou muito naquela época, 2019. A gente enfrentou no balcão muito daquela coisa de qual tua graça, qual teu sobrenome. A gente não vende sobrenome. Eu acredito que se a gente tivesse sobrenome com peso pelotense, a gente estaria num patamar muito além do que a gente está hoje. Pelotas ainda hoje é muito movida a isso, a esse peso do sobrenome, das famílias tradicionais. A gente nunca teve incentivo, tampouco reconhecimento de absolutamente nenhum órgão. Nada. E mesmo sendo uma casa respeitada pela hotelaria local, frequentada por muitos estudantes e ter características de preservação histórica, o ambiente também foi vítima da homofobia local. Aconteceu mais de um caso de homofobia, tá? Não só com a gente, sócio proprietário, idealizador, enfim, mas com um rapaz. A situação mais séria foi já nessa casa com um rapaz que trabalhava com a gente, ele estava fazendo um freela. Chegou um cara com a sua filha, imagino que ele tivesse uns 50 anos, e a menina uns 15, 20 anos no máximo. E o Luiz, na época, recepcionou eles ali na porta. Sejam bem-vindos e tal. E o cara olhou o Luiz, que é um gay afeminado, de cima a baixo, assim.
E aí ele não falou nada, a menina foi simpática. Tipo, obrigado, não sei o que. A gente veio conhecer por indicação de umas amigas do pai. Acho que era pai que ela falou, não me lembro exatamente. E eles sentaram, tipo, aqui nessa sala do lado. Aí quando o Luiz foi num dia chuvoso, tá? Aí quando o Luiz foi atender eles na mesa, ele olhou pro Luiz e disse assim, eu não quero que tu me atenda, só tem viado pra atender aqui. Porque aquela lá é mais macho que tu, que é a menina que trabalha com a gente ainda hoje, que é Desfém. E o Luiz olhou, porque o Luiz é muito mimoso, assim. O Luiz olhou pra ele e disse, eu não entendi. E ele, eu não quero que tu atenda, que tu nos atenda. Não tem outra pessoa pra nos atender, porque já não basta os donos serem putos. Eu não quero que tu nos atenda. Aí o Luiz disse, não, mas faço questão de atender vocês. Nós estamos em 2 pessoas hoje na casa, né? Nós estamos com menos pessoas, acho que, eu não me lembro, mas tinha acontecido alguma coisa com a terceira pessoa que iria trabalhar no dia e não veio. Os meninos estão na cozinha, ele, então tá, pode ser tu mesmo. Quando aceitou ser atendido por Luiz, o homem pediu sugestão de doce do local. O atendente teria oferecido um bolo de cenoura, prato tradicional da casa, ou um bolo do dia. A resposta do cliente seguiu o preconceito. E ele disse, é sério que eu vim numa casa caindo os pedaços? Tô sendo atendido por uma equipe de puto, de bicha, e tu me oferece uma merda de um bolo de cenoura. E o Luiz de novo, mais uma vez, né? Não, mas tá um dia chuvoso, muito propenso pro bolo de cenoura, a gente tem a proposta de casa de vó. E ele, mas eu não quero comer um bolo de cenoura. Tu só tem essa merda pra me oferecer. E o Luiz nos contou que a menina tava, tipo, roxa, sentada do lado dele. Tipo, como assim? O que tá acontecendo? Enfim, ele fez, ele falou, ele ameaçou. A gente não sabia de nada. A gente ainda não tinha câmeras na época. A gente só ficou sabendo através do que o Luiz nos contou. Porque o Luiz ficou até o fim do expediente naquele dia. Eu e o Nicolas, a gente estava dentro da cozinha fazendo o encerramento, tipo, já 8h30, 9 horas da noite. A gente nem sabia que o Luiz estava na casa e o Luiz veio na cozinha branco, chorando e disse, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Foi quando ele nos contou, né, a situação toda. A gente disse pra ele, em hipótese alguma, tu podia ter matado essas situações todas no osso do peito. Porque se tu tivesse chamado a gente na cozinha, com certeza, quem me conhece, eu, Duda, sabe que eu não sou de deixar passar situações como essa em branco. Eu com certeza teria fechado a porta, teria trancado a porta, teria chamado a polícia e não deixaria ninguém sair de dentro dessa casa. Nem ele, nem a filha, ou sei lá o que ela era dele, ou qualquer outro cliente. Porque eu ia tornar essa situação muito grande. Mas foi a escolha do Luiz. É muito difícil. Essa que é a grande verdade. É muito difícil. No dia 17 de maio de 2023, a data em que se comemora o Dia de Combate à LGBTfobia, a violência moral contra a comunidade partiu da própria Prefeitura de Pelotas, que divulgou um post nas redes sociais com a frase em destaque, bando de sapatão, viado e traveco. E logo abaixo, uma frase pequena, que estão cansados de ouvir esses absurdos. Na época, a administração municipal defendeu que o post tinha a intenção de chamar a atenção para um fato que causa dor e sofrimento a muita gente. Na legenda, o post dizia que as agressões contra as pessoas LGBTQIA+, começam com xingamentos, mas muitas vezes não param por aí. Repensar falas preconceituosas é um ato importante no combate à violência. A publicação não foi muito bem recebida e viralizou pelo X, o antigo Twitter, com mais de 2,3 milhões de visualizações criticando e zombando da imagem. Também foi utilizado por perfis conservadores da mesma rede social para debochar da comunidade LGBT. A prefeitura apagou o post e fez um novo com a escrita Viva a comunidade LGBT e divulgou uma nota oficial sobre o caso. Abre aspas. Informamos que retiramos na data de hoje a postagem referente ao Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, publicada ontem. Nossa intenção desde sempre, como aliás tem sido a nossa prática nesta rede, foi a de combater o preconceito, chamar a atenção para um fato que causa dor e sofrimento a muita gente. Se o tom que utilizamos causou desconforto ou ofensa a quem quer que seja, pedimos as mais sinceras desculpas. Cabe ressaltar que o nosso processo criativo é coletivo, sendo importante frisar que entre membros da nossa equipe há pessoas LGBTQIA+, que inclusive participaram dessa criação. Somado a essa situação, os dados divulgados em setembro de 2025 pela Ouvidoria Nacional do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania indicaram que Pelotas é a 5ª cidade mais violenta para LGBTs no estado, registrando 41 casos de violência física, moral ou verbal.
A cidade só está atrás de Porto Alegre, Caxias do Sul, Sapiranga e Santa Maria, e é a única da região sul entre as 10 primeiras. Com essa realidade, muitos movimentos e militâncias de Pelotas atuam em busca de melhores condições de vida na região. O Conselho LGBTQIAPN+, de Pelotas existe desde 2019, mas ocorreu tentativas de criação desde 2015, quando a Câmara de Vereadores implementou, na lei orgânica do município, a criação de um conselho, mas sem uma organização clara e sem comunicar os coletivos já existentes na cidade, como explica Marcos Fernandes, presidente do conselho por 2 mandatos. Então esse vereador criou esse conselho, só que ele colocou que apenas uma entidade, a entidade que ele era presidente, iria indicar todos os conselheiros. Aí o meu coletivo, que é o coletivo também, que existe desde 2002, ele se colocou contra isso, né? Procurou o prefeito na época, que era o Eduardo Leite, e pedindo que o prefeito vetasse essa lei, né? E aí o prefeito vetou, argumentando vício de origem, né, que deveria partir da prefeitura, um projeto dessa natureza, e aí aquilo ficou lá esperando um novo encaminhamento. Então, em 2018, nós procuramos a prefeitura, se eu não me engano, para pedir, então, que a prefeitura desse encaminhamento a um novo conselho. E aí nós descobrimos que, logo depois daquele episódio, né, daquele projeto que foi vetado, o mesmo vereador acabou aprovando um novo conselho. Isso, assim, ao apagar das luzes do mandato dele, né, na Câmara de Vereadores. E aí ele acabou aprovando um novo projeto de conselho sem um tipo de resolução de como seriam escolhidos esses conselheiros. Só que ficou lá, na Câmara, aprovado, não houve publicidade, né, ele acabou perdendo o mandato, e aí quando a gente procurou a prefeitura, se descobriu que havia aquele projeto já aprovado. Então, em vez da prefeitura criar um novo projeto para aprovar, a gente então passou um ano discutindo com a prefeitura um regimento interno para que a prefeitura criasse então uma regulamentação para esse conselho, que já havia sido criado, mas sem uma regulamentação. Então, com isso, o conselho veio a tomar posse, de fato, a sua primeira gestão em novembro de 2019. Então, o nosso conselho ele é mais consultivo e dessa forma. Então, a gente propõe políticas públicas, fiscaliza as que podem existir e trabalha bastante com denúncias. Em 2020, ocorreu apenas uma reunião online antes da pandemia, o que limitou as atuações do Conselho no primeiro mandato, composto por 2 anos de cada gestão. A partir do segundo mandato, com a volta de atividades presenciais, o Conselho conseguiu ser mais ativo, inclusive no auxílio de Paula Mascarenhas, prefeito no episódio da publicação nas redes sociais. Foi nesse segundo mandato que o Conselho começou a se consolidar, começou a participar de outros fóruns, participar do fórum de outros conselhos, começou a ser reconhecido por demais conselhos, muitas secretarias e órgãos da administração pública não conheciam o Conselho e aí tomavam algumas atitudes que a gente, né, tinha que intervir, como, por exemplo, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura fazia campanhas, na melhor das intenções, no dia 17 de maio, né, campanha contra a homo-lesbo-transfobia, mas aí fazia uma campanha meio enviesada, né, com um enfoque que a gente não concordava, porque parecia que não ajudava muito o combate do preconceito. Teve 2 episódios, teve esse do maio e depois aconteceu de novo em junho, né, no dia 28 de junho. Então a gente teve que fazer reuniões com a SECOM, a partir dali a SECOM passou eu acho até que foi 23, sabia? Porque depois no outro ano eles já passaram a nos mandar as campanhas. Aí ficou acertado que eles mandariam as campanhas para que o Conselho avalizasse antes da publicação. Né? Se eu não estou enganado, acho que foi isso. E aí o Conselho então foi conseguindo conquistar um espaço, um certo respeito. No ano de 2025, o Conselho participou da Conferência Nacional LGBT, que teve como tema Construindo a Política Nacional LGBT.
Essa foi a primeira conferência desde o governo Dilma e teve esse tema pela perda e apagamentos de documentos durante o governo Temer e Bolsonaro. Com a participação nas conferências, algumas pautas prioritárias são levantadas, como a implementação de uma casa de apoio para jovens LGBTs e a criação de um mecanismo municipal que auxilie a comunidade. Então, nós entregamos um documento no dia 8 de dezembro, quando teve a abertura da Semana da Diversidade, que culminou com a parada agora no último domingo. Entregamos ao prefeito, à vice-prefeita e à secretária de governo todas essas propostas da Conferência Municipal e mais as 16 da Conferência Nacional, e elencamos 3 como pautas prioritárias que a gente deseja que a Prefeitura execute, que é a criação desse mecanismo através de uma coordenadoria municipal LGBT, ligada a alguma secretaria, de preferência a secretaria de governo, a gente gostaria que fosse. Essa casa de acolhida, que é um pouco difícil de implementação pela questão de recursos, né? Não há hoje mecanismos claros que custeiem uma casa dessa, embora o governo federal tenha lançado na Conferência Nacional em Brasília uma resolução que cria essa possibilidade, mas ainda não está claro de onde vão sair esses recursos, mas o município pode aderir a isso quando for disponibilizado. E a terceira pauta prioritária é a pauta da inclusão, né? De pessoas surdas, pessoas PCDs, em todas as políticas públicas municipais. Em 2025 ocorreu a 24ª Semana da Diversidade de Pelotas, a segunda mais antiga do estado. Entre os dias 8 e 14 de dezembro, diversas ações ocorreram no município, como a Rústica da Diversidade, a reunião com o governo legislativo e o encerramento da Parada da Diversidade, no Largo do Mercado Público. Dentre uma das ações, é tradição em Pelotas hastear a bandeira LGBT na Câmara de Vereadores, mas em 2025, alguns mandatários tentaram impedir a ação. Foi a primeira vez na história do município que algo do gênero ocorreu. A vereadora Fernanda Miranda, do PSOL, sendo uma das principais vozes da defesa LGBT no plenário, se manifestou sobre o caso. É uma ação que a gente faz todos os anos, desde que a gente entrou, a gente sempre acompanhou, na verdade não é uma ação do nosso mandato, é uma ação do Conselho LGBT, que na semana do combate, né, à violência LGBTfóbica, enfim, que culmina na Parada da Diversidade, eles vêm hastear a bandeira LGBT aqui. E quase que houve uma tentativa de impedimento por parte de alguns vereadores que se incomodaram com a bandeira LGBT e no final a gente conseguiu que ela tivesse hasteada ali, sim, mas foi uma luta, né, e uma denúncia que a gente precisou fazer. E o processo para aplicar políticas públicas na Câmara não é simples. Além de longas discussões e votações, internamente existe a resistência de muitos partidos. Qualquer projeto que a gente faça dentro da Câmara tem que ter se são projetos que vão modificar alguma coisa na comunidade, na população, isso tem toda uma trajetória aqui dentro da Câmara que não é fácil. Qualquer projeto nosso, não interessa se é para a comunidade LGBT. Qualquer projeto que a gente vai fazer tem que ter muita mobilização social para ter uma pressão social para que passe, e mesmo assim nem sempre passa. Então são poucos projetos que a gente consegue realmente aprovar, porque existe essa resistência. A Casa Legislativa aqui, agora esse ano está pior, sempre teve uma resistência, mas agora está muito pior. Então a gente precisa sempre estar mobilizado, sempre estar conversando com outros vereadores. Eu não sou a única vereadora aqui LGBT, né? Tem outro vereador também, mas qualquer ação que a gente vá trabalhar nesse sentido, a gente precisa daqui a pouco estar conversando com os vereadores e mostrando a necessidade, mas precisa existir uma mobilização social para que a legislação avance, senão ela não avança. Eles barram, e não é só sobre a questão LGBT, é sobre as mulheres, né? Tudo que diz respeito a pautas que a gente traz, que diz respeito às nossas vidas também. Então é uma negativa, uma tentativa de negar a nossa existência dentro desse espaço. Por ser um mandato ligado a movimentos sociais, muitas vezes ocorre a busca de auxílio por pessoas da comunidade, como explica a vereadora. O que nos chega é muito da questão do preconceito mesmo, né? Que, por exemplo, na educação, a gente tem alguns relatos de denúncias, né, ao longo desse tempo que a gente está aqui na Câmara, de não respeito à identidade de gênero, né, nas escolas. Então a gente tem todo um trabalho. A primeira ação que a gente teve aqui na Câmara foi colocar no PPA, lá em 2017 já,
uma educação com uma perspectiva de gênero, e foi barrado isso. Então a gente já tem também uma própria, dentro da Câmara de Vereadores, uma forma de barrar, assim, né, todas as ações que são pensando na população LGBT. Claro, né, durante esses anos a gente foi sempre colocando, fazendo a discussão, né, nunca se tentou barrar isso aqui ao longo desse período. Agora, esse ano, quando mudou essa legislatura, a gente viu muito mais forte o preconceito aqui dentro, né. Esse ano a gente teve uma manifestação aqui na Câmara com uma pessoa trans, né, uma mulher trans, e ela fez uma performance, que foi a Biba, numa reunião do Conselho da Comunidade LGBT, que era da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa LGBT, e ela teve, inclusive, um vereador que fez chacota, né? Foi preconceituoso e, enfim, praticou violência nas redes sociais com relação a essa pessoa, constrangeu essa pessoa. Atualmente, como não existem muitas políticas públicas, acabam sendo necessárias as políticas de segurança pública, como um fator de auxílio à comunidade. Otávio Gomes da Silva é um advogado e compõe o Conselho Municipal LGBT, e ele explica os processos de segurança que uma pessoa LGBT pode seguir em caso de violência. Hoje a gente tem uma guarda municipal que é de proteção da Maria da Penha, né, que se direciona, né, à questão de gênero, às mulheres, mas também se aplica, né, a travestis e a mulheres trans, então mulheres cis, mulheres trans. Hoje nas delegacias também, né, felizmente, depois da decisão do STF, né, que criminalizou a LGBTfobia, hoje em qualquer, né, espera-se, né, em qualquer polícia, né, departamento de polícia, tu vai ali fazer um boletim de ocorrência, tu pode colocar. E aqui em Pelotas também, outra coisa que nós temos uma cela trans. Então também isso, né, garante no mínimo uma segurança para a população quando vai uma pena por motivo de liberdade, né, que fique separado ou não. Se quiser optar ou não por ficar né, com pessoas trans, ou também hoje, né, depois, agora esse ano foi feita uma resolução conjunta que é obrigatório, né, mas antes a gente tinha decisões, precedentes do STF, que a pessoa trans poderia optar, né, a pessoa LGBT poderia optar se ela queria ir para um presídio feminino ou masculino, com que se identificasse. Em Pelotas, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, conta com a Comissão de Diversidade Sexual e Gênero como uma alternativa melhor preparada para clientes mulheres e LGBTs. Como é um órgão dentro da OAB, dentro da Ordem dos Advogados, a gente tem mais né, uma competência ali para dentro da própria advocacia, mas também dentro da defesa desses direitos. Então a gente também recebe, né, a gente pode receber denúncias, receber relatos, receber, né, questões relacionadas à violência e oficiar os órgãos para que os órgãos esclareçam para nós. Então também essa pauta da segurança ela é muito cara, né? Inclusive foi a OAB que conquistou essa sala, né, privativa no presídio, né, para as pessoas trans. Então também faz parte de uma política do Estado. E a título de políticas, né, a gente sabe que a gente teve um limbo aí nos governos Temer e Bolsonaro que não houve sequer debate sobre essas questões, né? Primeiro o governo Temer tirou a palavra gênero, né, da maioria dos materiais da educação, e o governo Bolsonaro, né, mais ainda, né, tirou ministérios e competências, então não se discutiu essa questão. E a gente ficou 6 anos sem uma conferência. Por que as conferências são importantes? Porque é o lugar onde a gente propõe várias pautas e várias questões importantes, como saúde, como segurança, né, como educação. É importante avisar que as reuniões do Conselho Municipal LGBT de Pelotas são publicadas com chamadas divulgadas no Instagram, @Conselho LGBT Pelotas. Em caso de violência sofrida, é muito importante, em primeiro lugar, abrir um boletim de ocorrência. Posteriormente, pode acionar o Conselho pelo e-mail conselholgbtpelotas@gmail.com, que irá encaminhar para o órgão competente e ONGs que ofereçam apoio jurídico e psicológico. A depender do espaço que ocorreu, como em escolas ou universidades, acionar a ouvidoria do local. O Disque 100 também serve como uma ouvidoria nacional de violência, que acionará automaticamente os órgãos da cidade. Você sabia que não existe uma legislação sobre o casamento gay no Brasil? O que existe é um precedente do Supremo Tribunal Federal, o STF, declarado em maio de 2011, quando se alterou o entendimento do Código Civil de que a família só é formada por uma mulher
e um homem. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, publicou uma resolução que proibiu cartórios de se negarem a realizar casamentos homoafetivos. Um dos projetos há mais tempo em tramitação no Congresso sobre o tema é a PL 580/2007, que permite a união homoafetiva. Ele está parado, aguardando o parecer do relator na Comissão de Seguridade Social e Família. Até hoje, o PLS 612/2011 foi o que chegou mais longe no parlamento. Proposto pela então senadora Marta Suplicy, defendia a alteração do texto do Código Civil, que reconhece como entidade familiar a união estável entre homem e mulher para a união estável entre duas pessoas. Porém, o projeto não foi analisado no plenário e foi arquivado em 2018. Segundo os dados do Observatório do Grupo Gay da Bahia, a mais antiga organização não governamental da causa na América Latina, em 2024 o Brasil atingiu um número de 290 mortes violentas de pessoas LGBT, um crescimento de 13,2% quando comparado com os registros no ano anterior. Já os registros do Atlas da Violência apontam que a violência contra a população LGBT cresceu mais de 1000% na última década. O maior número de casos são de violência contra transexuais. O Brasil mantém a posição de líder mundial em assassinatos de pessoas trans há 17 anos consecutivos. Com base nesses fatos e relatos sobre direitos LGBTs no Brasil, é fácil afirmar que as violências sofridas pela comunidade não são um problema unicamente de Pelotas, mas algo sistemático em todo o país, atrasado tanto pelo poder legislativo quanto pelo executivo, com uma pauta parada em mais de 6 anos por presidentes que se recusavam a sequer debater o tema. Porém, isso não exime Pelotas de responsabilidade. Uma cidade que ganhou uma alcunha homofóbica no século XIX, mas não soube reconhecer a violência contra pessoas marginalizadas por serem apenas quem são. Não soube aproveitar a cultura carnavalesca para inserir e auxiliar a comunidade gay na sociedade pelotense. E pior, tratou com violência e perseguição o próprio povo. Uma cidade que há cerca de 10 anos viu uma das maiores figuras trans de sua história ter a vida tirada, e mesmo assim vê casos de transfobia todos os anos em diferentes espaços. Pelotas melhorou muito desde a morte de João dos Reis, mas ainda viu um crime muito parecido ocorrer em 2015. Por isso, cabe à mídia, movimentos e todos aqueles que defendem a causa LGBT lutar e cobrar do governo público melhor tratamento para pessoas que têm o sangue tão pelotense quanto qualquer um que nasceu na cidade e merecem segurança e justiça. Você ouviu Os Crimes de Pelotas, uma série de reportagens que aborda 2 casos famosos de violência contra LGBTs, a morte de João dos Reis e o assassinato de Brenda Lee. O podcast também conta sobre a fama da cidade como o polo dos gays, o contexto histórico dos casos e o que tem sido feito nos últimos 130 anos para garantir dignidade na vida da comunidade LGBT local. Os Crimes de Pelotas é uma produção do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas. Reportagem, captação de áudio, roteiro, locução e edição é de Lorenzo Bononi. Orientação, Max Sirri. Neste episódio você ouve as vozes de Nicolas Corrêa, Ayrton Centeno, Mozart Mateus, Duda Klug, Marcos Fernandes, Fernanda Miranda e Otávio Gomes da Silva. A arte foi produzida por João Vitor Neves.